Novo playlist aqui do canal, e nesse primeiro vídeo dessa série eu vou tentar explicar como nenhum país, polícia, exército ou política de segurança pública ou qualquer outra entidade jamais conseguirá erradicar ou controlar o tráfico ilegal de armas no mundo e no Brasil. Esse vídeo não tem nenhum viés ideológico ou político, é só um atestado da nossa realidade, da humanidade hoje em dia. Nós chegamos num ponto onde não há retorno e a gente tem que aprender a aceitar a realidade do jeito que ela é, sem nenhuma emoção. É só um fato. Não esqueçam de curtir, enviar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vai me ajudar bastante com o algoritmo aqui do YouTube. Vamos lá para o vídeo. Eu mudei aqui para os Estados Unidos já tem bastante tempo. Quando eu vim para cá, eu tinha um preconceito sobre armas de fogo. O meu preconceito, ou seja, um conceito antes de me informar completamente, era baseado na minha experiência indireta com a violência no Brasil. Eu tive familiar que sofreu sequestro relâmpago, eu tive familiar que teve o carro roubado à mão armada com um revólver apontado para sua cabeça. Nós sofremos várias invasões domiciliares. Então, armas de fogo, no meu entendimento, sempre foi uma ferramenta para fazer o mal. Quando, na verdade, a arma de fogo é uma ferramenta que não tem vontade própria. Ela depende do seu operador. É a mesma coisa uma faca. Eu posso ir aqui na minha cozinha, cortar uma carne, fazer uma comida bem gostosa para minha esposa, preparar tudo e a gente vai então compartilhar de um alimento abençoado graças àquela faca. Uma mesma faca pode ser utilizada para matar uma pessoa. O mesmo carro, o mesmo tipo de veículo que leva uma pessoa até um hospital, que leva uma mulher que está grávida para dar à luz no hospital, que salva vidas, ele pode ser usado para matar pessoas se o motorista ou operador estiver embriagado ou, como já aconteceu em vários lugares, em atos, vamos dizer assim, terroristas ou atos de violência onde uma pessoa atropelou várias em uma multidão, coisas assim. Então, eu vejo a arma de fogo hoje em dia dessa forma. Mais um detalhe, talvez um argumento para vocês. Eu estava treinando com um amigo meu, é um veterano, um Navy SEAL, o cara serviu aqui nos Estados Unidos, era SEAL Team, acho que era 6. O cara fenomenal, eu aprendo muito com ele. Ele estava dando uma aula e uma mulher falou para ele assim: eu não acredito em usar armas de fogo, eu não acredito em utilizar uma violência para me defender, senão eu vou me tornar como meu agressor. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque aconteceu comigo também uma argumentação dessa. E ele falou assim: então o que você vai fazer? Aí essa mulher falou assim: eu vou chamar a polícia. Se alguém. Acho que o assunto era sobre invasão domiciliar. Aí ele falou: então você não acredita em violência? Ela falou: não, não acredito em violência. Aí ele falou: o que você acha que o policial vai fazer quando ele chegar na tua casa e ver um bandido dentro da tua casa? O que ele vai utilizar para salvar você? Ele vai utilizar uma arma. Então, quer dizer, a mesma arma que pode ceifar uma vida e ajudar a cometer crimes é o mesmo objeto, a mesma ferramenta que pode salvar uma vítima, que pode salvar uma família, que pode salvar a sua família. Então, eu vejo mais ou menos por aí. É uma ferramenta neutra. Indo para o assunto aqui do nosso vídeo. Como que as armas acabam no mercado negro? Então eu não tinha essa ideia, eu tinha esse preconceito e eu não entendia muito, achava que tudo vinha dos Estados Unidos, que era uma bagunça aqui, até que eu me tornei um revendedor de armas. Eu tenho uma licença federal e eu fui aprender. E é altamente burocrático e existe levantamento de antecedentes criminais. E as armas são registradas sim, mas não da forma como a gente pensa no Brasil. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso também, tá tudo aqui pré-produção, tá tudo escrito aqui. Eu fui pesquisando e fui chegando à conclusão e o final da minha conclusão foi: é o que é, não tem jeito. A gente não vai conseguir voltar atrás. A gente não vai conseguir eliminar as centenas e centenas de milhões de armas que existem, que já são ilegais no mundo. Então eu vou começar por aqui. Como as armas capturadas na Segunda Guerra eram reusadas por tropas alemãs e soviéticas. Aqui é só um exemplo. Esse é um artigo, eu vou colocar aqui para vocês nas descrições. Esse aqui é de um website que eu encontrei, tem mais valor histórico. Mas
A razão por trás desse primeiro artigo aqui é para explicar para vocês que toda guerra, todo conflito, toda batalha, ela gera uma oportunidade para o desvio de armas, para armas desaparecerem. E não só isso, principalmente tráfico humano. Mas, por exemplo, como que isso pode acontecer? Segunda Guerra Mundial, um soldado americano vai lá, mata um soldado alemão e tem a oportunidade de pegar aquela pistola daquele soldado alemão, que é uma Luger, e leva para casa como se fosse um troféu. Veja bem, isso é ilegal. Existem leis aqui nos Estados Unidos que proíbem esse tipo de atitude, mas nós sabemos que isso ocorreu bastante. Então, esse é só um exemplo, não é o tipo da arma que vai cair na mão do traficante aí no Brasil, mas é um exemplo. Porque essa arma, ela não tinha registro, né? Ela fazia parte do arsenal militar, vamos supor, alemão, está ali como perdida, eles não vão rastrear, não vai ter um inventário ali que eles vão tentar levantar para saber o que está ali, o que não está. Essa arma vem parar aqui nos Estados Unidos e na mão desse soldado, e ele vai envelhecendo, aí dá ali para o filho, que passa para o outro filho, que passa para o neto, que vende sem registro. É uma arma que nunca vai ter um rastreamento, é impossível. No meu próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que funciona esse rastreamento, tá, gente? Como eu falei, eu tenho uma licença do ATF, né, do ATF aqui, que é um departamento de álcool, tabaco e armas de fogo. Não sei porque que eles agruparam as três, mas se houver qualquer irregularidade nos processos, né, conforme eu preencho os formulários ou acontecer alguma coisa, eu sou altamente responsabilizado por isso. Então, eu tenho que ter certeza que a pessoa que está comprando, ela tem um porte de arma válido, eu tenho que fazer o levantamento de antecedentes criminais através de um website do governo, eu tenho que receber um número de autorização e eu tenho que manter tudo arquivado por mais de 20 anos. Já aconteceu do ATF me ligar para saber se eu estava de posse de uma arma que provavelmente quem me vendeu, o distribuidor que me vendeu, deve ter tido um erro por parte dele. Eles passaram essa arma para mim, chegou no meu cofre, estava dentro da minha empresa, e eu respondi para eles: não, eu tenho a arma aqui, eu comprei do distribuidor tal, está aqui a licença dele, está aqui a nota fiscal, vamos dizer assim. Então, tudo resolvido. Foi só um rastreamento. Então, existe um rastreamento se a arma for legal e se a pessoa tiver um porte de arma legalizado aqui nos Estados Unidos. Mas nesse exemplo que eu estou usando, do soldado americano, como ele trouxe uma arma que estava em situação irregular, essa arma vai continuar no estado irregular aqui para sempre, né? Então, vamos lá. Vou passar por um outro caso aqui que é bem comum. Então, o primeiro, vou dizer que em toda guerra, armas desaparecem e podem cair nas mãos de soldados que acabam levando para o seu país de origem ou próprias pessoas do próprio local, ou seja, são armas que vão desaparecer e vão entrar aí no mercado. A gente pode usar um outro exemplo aqui, esse brasileiro que foi condenado a 13 anos de prisão aqui nos Estados Unidos por tráfico de armas. Até onde eu sei, parece que ele estava comprando armas de forma até legal. Ele estava comprando aqui fuzis AK-47, AR-10, que são fuzis calibre 7.62, G3, e parece que ele estava comprando essas armas de forma legal, indo em feiras, etc., e desviando essas armas. Então existe também o caso de armas que são legais e os donos revendem essas armas de forma ilegal. Se eles forem pegos, eles vão para a cadeia, que foi o que aconteceu com esse brasileiro. Outra forma como armas caem no mercado negro são quando, por exemplo, armas são desviadas da polícia ou do exército. Nós temos aqui dois exemplos. Armas desviadas da PM. Desculpem aí, gente, que eu botei o Globo. Eu não assisto o Globo, não dou suporte ao Globo, mas esse é um fato, isso aqui é só um relato. Armas desviadas da PM abastecem traficantes, milicianos e assaltantes. Ou seja, a própria polícia perde as suas armas. Não só isso. Exército investiga desaparecimento de 21 metralhadoras de arsenal na Grande São Paulo. Então nós temos aí uma outra condição. A condição onde polícias ou exércitos perdem as suas armas através de desvio por conta de soldados ou oficiais que são corruptos. Isso é um fato, isso acontece. Essas armas já caíram nas mãos de bandidos. Essas armas,
muito provavelmente não vão ser recuperadas. Às vezes é uma ou outra que é recuperada, mas não são todas. Existe um outro, acho que um outro processo também, como armas acabam caindo nas mãos erradas, e eu uso como exemplo, eu relato isso como sendo um erro, mas principalmente uma negligência por parte dos donos dessas armas. Como, por exemplo, uma pessoa que tem uma arma em casa, não tem um cofre, vai viajar, a casa é invadida, o ladrão encontra a arma e vai pegar essa arma para fazer uso, para cometer outros crimes, para matar pessoas ou para revender e colocar essa arma ou essas armas no mercado negro. Outro exemplo, aqui nos Estados Unidos também, infelizmente, ocorre, tem ocorrido menos, mas infelizmente ocorre. A pessoa que, por exemplo, está portando uma arma, mas precisa entrar dentro de um prédio federal, um fórum, uma loja dos Correios aqui nos Estados Unidos. O porte de arma dentro desses locais é proibido e a pessoa vai lá e deixa essa arma dentro do porta-luva. Alguém arromba o carro ou rouba o carro e acaba encontrando essa arma. Essa arma, então, vai passar a não ser mais rastreada, vai acabar caindo no mercado negro e não tem nada que possa ser feito para recuperar essa arma novamente, a não ser que a polícia a encontre dentro de alguma operação. Mas tem coisas piores, infelizmente. Se vocês procurarem no YouTube, tem um documentário do Vice que mostra como que nas Filipinas eles fazem armas no quintal de casa. Existem pessoas que têm eles têm uma fundição em casa, então vou colocar um trechinho aqui. O cara está explicando que ele pega uma barra de aço, ele faz o recorte, tá vendo? Ele tem aqui o recorte de um revólver. E é quase inacreditável, né? A gente olha assim, não, isso aí não pode ser verdade. Então ele vai fazendo, deixa eu passar aqui um pouco para frente. Isso ele está fazendo um revólver. Ele tem vários formatos, né, de revólver aqui, recortado, e ele recorta. Alguns desses caras têm até plasma, né, aquelas ferramentas, aquelas mesas de plasma para fazer o corte. Eu quero só mostrar para vocês aqui o que acontece aqui, ó. Aqui ele vai mostrar uma terminada. É uma arma terminada. Essa pistola nunca vai ter um número de série, essa pistola nunca vai ser rastreada. Muitas vezes eles fazem a arma absolutamente funcional, mas sem o acabamento. Tem um outro documentário, por exemplo, que o cara faz toda a pistola, vende essa pistola por $100. A segunda pessoa pega essa pistola e faz todo o acabamento, botando as ranhuras no ferrolho, botando os painéis laterais na pegada da pistola e vende essa arma, então, no mercado negro por muito mais. Acho que, se eu não me engano, nesse último documentário que eu tinha visto, uma arma que o primeiro vende por $100, acaba sendo vendida no final para a última pessoa por mais de $1.500. Essa é uma pistola 1911, modelo 1911 de funcionamento, 45, totalmente funcional, jamais vai ter um registro, jamais ninguém vai saber nem da existência dessa arma, ou seja, ela pode cair nas mãos erradas e pode chegar, sim, até o Brasil. Nós temos aqui um outro exemplo, esse aqui é no Paquistão. Esses caras estão fabricando armas. Olha a situação do armeiro. O cara tá ali trabalhando no chão. Aí você vai falar assim, essa arma não funciona. Ela funciona sim, gente. Ela funciona muito, muito bem. Uma pessoa faz uma pistola em 5 dias, tá? Então, você imagina isso. Isso é um cara, vários caras, aliás, fazendo armas do zero. E você vê que são armas, você tem escopetas aqui atrás, você tem um modelo aqui que parece... É difícil dizer aqui olhando aqui, mas é um rifle, com certeza, né? Semiautomático. Essa aqui parece até uma réplica de uma Beretta, tá? De uma Beretta 92. Aqui a gente tem um outro cara demonstrando. Nesse vídeo fala armas mais baratas do que um smartphone, um telefone. Quer dizer, no meio dessa pobreza, no meio dessa condição toda, deixa eu mostrar aqui para vocês.
como se fosse uma MP5, né, ou uma MP7, não sei. Ele está demonstrando... Olha lá. Várias AKs penduradas, várias pistolas. Isso é um mercado negro a céu aberto. É uma realidade, né? Deixa eu só voltar aqui, dar um pause aqui. Aqui também é uma outra forma como armas caem nas mãos erradas, por exemplo. A gente tem visto, existe aqui esse documentário sobre isso, como a China tem armado grupos rebeldes na África. Então a China produz várias armas também sem nenhum tipo de controle e eles mandam essas armas, por exemplo, para vários rebeldes na África, porque a China tem interesse em desestabilizar algumas áreas para poder entrar ali, exercer sua influência e também né, se beneficiar disso. Aqui nós temos um exemplo também, a Polícia Federal prende suspeitos de vender 40 mil armas para quadrilhas brasileiras. Eu achava, quando eu mudei para cá, que todas as armas vinham dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandava, tudo era problema dos Estados Unidos, quando na verdade a maioria dessas armas elas vieram da Turquia, Croácia, Turquia e Eslovênia. A polícia calcula que o esquema movimentou 1,2 bilhão nos últimos 3 anos e que nesse período 43 mil fuzis e pistolas chegaram às mãos de criminosos no Brasil por este caminho. Imagina isso. Existe um filme muito bom chamado O Senhor da Guerra, acho que com Nicolas Cage. Esse filme é baseado em fatos reais. Assistam. É um filme antigo. O Senhor da Guerra, com Nicolas Cage. Ele foi dramatizado e colocaram um americano fazendo o papel do comerciante da morte, vamos dizer assim. Na verdade, eu vim a saber recentemente que a pessoa que o Nicolas Cage está interpretando ali é um russo, chama Viktor Bout. Esse Viktor Bout, ele foi negociado pelos Estados Unidos, ele era um prisioneiro dos Estados Unidos, ele foi devolvido à Rússia em troca de uma jogadora de basquete americana que foi presa na Rússia por porte de maconha. É uma jogadora que era até americana, que jogava na WNBA, e ela estava lá visitando a Rússia, foi lá para jogos, alguma coisa assim, levou maconha para dentro da Rússia, foi presa, estava presa lá por muitos meses, se eu não me engano, talvez quase um ano ou mais, não tenho certeza, e o Biden negociou o maior traficante de armas que jamais existiu no mundo, esse Viktor Bout, trocou esse cara por essa jogadora que era anti-América. Existem outros casos. Um outro filme que eu queria sugerir para vocês, é um filme excelente, chama 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi. Esse filme é o filme mais verídico, é praticamente um documentário. Ele foi dramatizado um pouco, colocaram ali um ator que trabalhou no The Office, trabalhou em outros, no Jack Ryan, né, naquela série da Amazon. E a informação que eu tenho é que esse filme é o filme mais verídico que já foi lançado sobre um conflito. O que aconteceu? Os Estados Unidos estava na Líbia depois da queda do Gaddafi. O Gaddafi foi deposto, né, foi pego ali pelos rebeldes, foi morto, acho que em praça pública, e aconteceu novamente aquele vácuo de poder na Líbia. Os rebeldes tiveram acesso aos arsenais, aos grandes arsenais de armas, e estavam colocando essas armas no mercado negro, principalmente enviando essas armas, parece que para a Síria. Lógico que deve ter ido para outros lugares também. A CIA estava lá, fazendo uma operação para tentar rastrear o caminho dessas armas. Foi daí que tudo aconteceu. Assistam o filme, esse filme é absolutamente verídico. Por que eu estou falando isso? Porque, lembra que eu disse? Todo conflito, toda guerra gera uma oportunidade para o tráfico ilegal de armas, para armas desaparecerem. O último exemplo que eu vou dar para vocês, o exemplo mais recente, os Estados Unidos e a saída catastrófica comandada pelo Biden do Afeganistão. Eu tenho vários amigos, inclusive vários alunos que serviram no Afeganistão, inclusive uma capitã dos fuzileiros navais que esteve lá quase no final, praticamente acho que 6 meses antes da retirada. Os Estados Unidos estava lá treinando e equipando as forças afegãs. Então, o último trabalho dos Estados Unidos foi
preparar as forças afegãs para quando os Estados Unidos se retirasse do Afeganistão, as forças afegãs pudessem tomar conta do país e manter a segurança. Lógico que o que nós vimos foi que o Talibã fez com que as forças afegãs se rendessem, porque ou os caras se rendiam ou eram mortos, e eram mortos da pior forma possível, inclusive seus familiares. Então, esses afegãos não tiveram outra escolha, se renderam. O que vocês acham que aconteceu? Parece que foram mais de 47 mil rifles, entre outras armas, que caíram nas mãos do Talibã. Já existem relatórios mostrando que várias armas que estavam nas mãos do Talibã já chegaram em outras regiões, como em Gaza, e foram encontradas com terroristas do Hamas. Não só isso, mas também existem relatórios mostrando como a fiscalização em cima das armas enviadas para a Ucrânia é uma fiscalização muito pobre, muito deficiente e que eles não estão tendo muito sucesso em rastrear e confirmar que todas as armas pequenas que estão sendo enviadas para a Ucrânia tenham realmente chegado ao seu destino como foi planejado. Eu vi um relatório, ainda não posso confirmar direito, porque eu vi um outro artigo negando esse relatório, mostrando que uns lançadores de granadas, até um equipamento Javelin já tinha chegado nas mãos do cartel ou de um dos cartéis do México. É lógico que existe um trabalho de contra-informação aí que tenta desmentir, porque realmente iria ser muito ruim para os Estados Unidos e para a OTAN se o mundo soubesse que armas estão sendo desviadas na Ucrânia também. Mas como a gente sabe que a Ucrânia tem um histórico enorme de uma corrupção absurda, eu, sinceramente, não me espantaria se isso realmente fosse confirmado. Em conclusão, gente, a verdade é a seguinte: não há como nós controlarmos e rastrearmos, confiscarmos essas armas que estão por aí, centenas de milhares de armas. Essas armas já estão no mercado legal. Vejam aí quantas milhares de armas chegaram ao crime, às organizações criminosas do Brasil, só nos últimos anos. São milhares e milhares e milhares. Eu acredito que as organizações criminosas no Brasil realmente, hoje em dia, estão com um tipo de equipamento que até às vezes, muitas vezes, superam o equipamento da própria polícia, das polícias militares, das polícias civis. E a tendência, se o Brasil continuar dessa forma, vai ser só piorar. Isso é uma opinião própria, sem viés ideológico político, é só, novamente, olhando as estatísticas e os fatos. Enfim, meus amigos, isso aí é o que eu tinha preparado para hoje. É um vídeo que eu tentei resumir, não entrei em muito detalhe em cima de muita coisa para tentar manter o vídeo não muito longo, tentar manter aí dentro dos 30 minutos ou um pouco menos. Se você assistiu até agora, não esqueça de curtir, enviar o seu comentário e compartilhar esse vídeo se você acha que é pertinente, que vale a pena para outras pessoas assistirem. Meu objetivo não é ser pessimista, é só ser realista. Eu sou uma pessoa muito otimista e sou uma pessoa vigilante, tá bom? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.